É onde o cara vai buscar o pai. E esse movimento de buscar o pai é muito doloroso. É um encontro dele com a própria origem dele. Isso é suficiente. E justamente qual que é o denominador comum? Mulher. Ó, cara, para com esse denominador comum de tudo girar em torno da mulher. Não é mulher, é mundo. É você diante do mundo. É você diante da morte. Quem foi você na vida? E isso é muito mais importante do que ter dinheiro pra pegar mulher, pelo amor de Deus. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Qual que é a maior dor dos homens que te procuram hoje em dia? É traição? É mulher? É dinheiro? Não, cara, não é. Porque meu pai não liga pra mim, nunca fui amado dentro de casa. Nossa, sabe o que apareceu pra mim bastante? Muita gente falando que, tipo, que o cara faz tudo dentro de casa e o filho preferido é o irresponsável, bandido, o que não arruma emprego. Muita gente... Isso eu soltei numa piada, solto várias piadas lá. E o pessoal se identificou e viu um monte de relato pra mim. Muita gente falou sobre isso. Existe um movimento dos pais onde aquele filho, como você trouxe, mais responsável, que não dá trabalho, ele é um pouco deixado de lado. Porque é meio como se ele recebesse uma certa carta de confiança. Falar, cara, você já deu certo. Deixa eu tentar focar no outro para ele não se perder completamente. E este primeiro, ele se sente preterido. Porque há um foco dos pais naquele que não está caminhando bem. Porque, de fato, os pais precisam olhar. Porque senão vai acabar num caixão ou na cadeia, né, por exemplo. E aí esse daqui fala, poxa, eu faço tudo certo e tal, e não recebo a atenção que eu mereço. Né? Porque os pais talvez estejam muito mais preocupados, e a preocupação gera um foco de energia naquele que está caminhando errado. E esse fica se sentindo, às vezes, responsável por coisas que ele não deveria ser, até como criança, mais ou menos, né? Responsável por, pô, isso aqui não deveria ser minha obrigação, poxa, eu faço tanto e ninguém me reconhece. É muito comum o cara que é muito bom filho, ele se sentir eventualmente um pouco isolado. E muitas vezes ele chega na vida adulta sentindo que ele teve uma carga de responsabilidade e ele tá pesado, porque ele não deveria ter carregado. Aí ele fala, pô, eu virei pai do meu irmão, eu virei pai do meu pai, eu virei pai da minha mãe. Esse cara, muitas vezes, ele acabou cuidando de todo mundo e muitas vezes não se cuidando, negligenciando a si mesmo. E isso muitas vezes vai estourar com 35, 40 anos de idade. O que eu recebo de cara, principalmente no Afiano Machado, nessa faixa etária, 40 anos, que está passando por crises enormes e está tendo que rever toda a rota da vida dele, não está escrito. É muito cara. É muito cara mesmo. E qual que é a dor deles principal? Ô Júnior, a dor deles, via de regra, vai aparecer nos relacionamentos com as mulheres. Ou seja, divórcio, ele foi deixado, ele foi traído, ou ele foi o bonzinho que desejou atenção o tempo todo e achou que não recebeu, achou que fez tudo e mesmo assim não foi reconhecido. Essas são as principais dores que esses caras enfrentam. E aí chega uma determinada altura da vida do cara, é bem comum, depois na metade da vida do homem, 35, 40 anos, o cara já está caminhando para metade da vida, ele emergir essas crises. Que antes ele estava tão acelerado, tentando construir alguma coisa e estava fazendo tudo no automático, e de repente vem algumas crises nessa idade, o que eventualmente é normal, em que ele vai precisar parar, respirar e olhar para as sombras dele. E, cara, fazer isso dói pra um caramba. Porque ele vai precisar olhar para o período da infância, o que aconteceu, como foi a relação com o pai, como foi a relação com a mãe, como ele teve a relação dele com as mulheres ao longo da vida, as questões da infância. Então, esse cara, ele vai fazer um mergulho para dentro dele mesmo. Alguns autores vão trazer, tipo o Robert Bly no João de Ferro, vai trazer, por exemplo, que é onde geralmente os caras encontram o pai. O cara sai da esfera um pouco da mãe, que é a verdadeira paixão do homem, né? E ele precisa se reconectar com o pai, que talvez não foi presente, que talvez ele teve várias divergências. Geralmente na segunda metade da vida, porque eu falo muito de ancestralidade, né? Num lugar mais profundo da psique masculina. É onde o cara vai buscar o pai. E esse movimento de buscar o pai é muito doloroso, porque ele é um encontro dele com a própria origem dele. É uma parada profunda pra caramba e é bem dolorosa e bem difícil pros caras, mas quando o cara se abre pra fazer esse movimento, é como se ele tivesse
um caminho aberto, como se você tivesse tirado várias toneladas do ombro dele. Essa reconexão que eu chamo, né? Reconexão com o masculino ancestral, que é a figura do pai, que é a figura do avô e por aí vai. Eu fiz esse caminho também. Vejo vários caras fazendo esse caminho também. Ele é doloroso? É. Mas ele também é muito gratificante. Excelente. Então, dói mais o cara reencontrar com um pai errante aí na vida da infância, se reconectar com alguma memória ruim, assim, que muitas vezes ele quer deixar por lá, não quer tocar aquele vespeiro, não quer mexer numa coisa que dói. Mas também é por isso que, de repente, tá alguma coisa afetando na vida dele agora, né? Pô, perfeito, Júnior, perfeito. Eu vejo tantos caras que têm um conhecimento que é um pouco mais raso, até por serem mais jovens. Eu vejo eles falando, o que importa é você ter dinheiro e shape. Tudo bem, eu conheci homens com dinheiro, com shape, muito, inclusive, que estavam passando por verdadeiras crises. E homens, parece modelo. Pô, mas peraí, a questão emocional, de domínio emocional, ela não é brincadeira, ela não pode ser negligenciada. Ter dinheiro, ok? Todo mundo quer. Ter um shape bacana, ok, vamos conquistar isso. Sou totalmente a favor. Mas não negligencie, não ache que isso é suficiente, até porque eles só pensam que isso é suficiente e justamente qual que é o denominador comum? Mulher. Fala, cara, para com esse denominador comum de tudo girar em torno da mulher. Não é mulher, é mundo. É você diante do mundo. É você diante da morte, quem foi você na vida. E isso é muito mais importante do que ter dinheiro para pegar mulher, pelo amor de Deus. Então é nesse ambiente, sabe, cara, que eu quero conduzir a mentalidade dos caras. E depois a mulher que deixou de responder, que fez... Cara, passa a ser uma coisa tão boba. Né, cara? Porque os caras têm umas crises por causa disso. Fala, porra, sim, pelo amor de Deus. Tem uma pegada mesmo assim de falar, porque, por exemplo, sempre aparece tipo uma coisa. Porque eu tava ficando com a menina e ela sumiu. Ou, tipo, a menina falou tal coisa, flertou com outro cara na minha frente. Isso é pequeno. Então, isso daí... Aí o que eu tento trabalhar na percepção dos caras é que isso não pode ser grande no imaginário dele. Eu entendo que seja quando o cara é jovem. Desestabilizar, acabar com o dia do cara por causa disso. Não pode ter não pode ter o condão de derrubar o cara, um negócio desse. De uma menina que ele tá conhecendo, né? Isso não tem cabimento. Aí você vê que muitas vezes um cara que passa por essas chateações, às vezes é um cara que tem dinheiro, às vezes é um cara que tem shape, por aí vai, ele tá sofrendo. Fala, cara, então não é só dinheiro, não é só shape. É também. Mas tem coisas mais profundas que a gente precisa olhar.